Então vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 2. Eu queria ouvir a igreja toda lendo esse versículo. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3, já. Vamos mais uma vez, está muito bonito. Vamos mais uma vez. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Os vou preparar-vos lugar. Podeis assentar. Glória a Jesus. Esta noite estaremos estudando porque Jesus prometeu preparar um lugar. Porque Jesus prometeu preparar um lugar. Não sei se muitos vieram para ouvir o assunto que seria de segunda-feira, mas hoje é um outro maná. Deus colocou o nosso coração, a gente vai. Assim que Deus nos dirigir, estaremos falando o que está por detrás de Deus e na frente de Deus. Então vamos deixar para a próxima segunda-feira, se o Senhor não tiver voltado. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração. Eu tinha um outro assunto, mas chegando aqui eu tive até que falar com meu filho e dar os versículos mudados para ele, que ele já tinha os versículos de outro assunto, mas o Senhor quer que nós estudemos este assunto. Então o Senhor, Ele prometeu, e é uma segurança para a igreja do Senhor Jesus quando há uma promessa do Senhor. Quando o Senhor promete, os irmãos não ficam preocupados. Fica preocupado se for qualquer um de nós, que somos falhos. Às vezes pode não dar certo, pode acontecer algum imprevisto, mas com o nosso Deus não há imprevisto. E se Ele prometeu, vai se cumprir. Ele disse: na casa de meu pai, na casa de meu pai. O céu, amados, é uma casa. Jesus disse: há muitas moradas. O que significa morada? É um espaço físico, sinônimo de casa, apartamento ou outros parecidos ou semelhantes. Isto é morada. Então o Senhor Jesus, Ele estava dizendo que há morada. Há morada. E esta morada vai se tornar a moradia dos santos, dos salvos em Jesus. Mas surgiu uma pergunta, inclusive ontem estávamos na cidade de Óbidos, devido às provas do Enem, e estava exatamente comentando esse assunto com meu filho, e o meu filho me fez algumas perguntas, e até a minha esposa disse: se o Paulo Henrique está perguntando, procurando saber, então são coisas interessantes, reveladoras. E há uma pergunta
o céu foi preparado desde a eternidade, ou Jesus ainda está preparando? Por que esta pergunta? Porque em Mateus capítulo 25, versículo 34, Mateus afirma que o céu foi preparado desde a fundação do mundo. Mas João capítulo 14, versículo 2, Jesus promete preparar esta morada, este reino, que é para a igreja reinar com o Senhor. Então surge a pergunta: mas o que vemos no primeiro texto de Mateus capítulo 25, versículo 34, é que o texto ele fala da sua criação, ou seja, a criação do céu. E o segundo texto, que é João capítulo 14, versículo 2, fala de sua preparação. Então há uma dupla preparação: a do céu para cada pessoa e a de cada pessoa para o céu. Agora, coisa importante, que duas coisas ocorreram no ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E a primeira foi exatamente o texto que nós lemos, João capítulo 14, versículo 2. Preparar um lugar. O que é isso? Mudança de plano. Mudança de plano. E quando começou esta mudança de plano de Deus? Gênesis capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Começou a mudança de plano. Foi quando o homem pecou, quando Jesus veio visitá-lo e encontrou ele numa situação periclitante e uma situação de risco de vida eterna. Jesus, Deus Pai, com o verbo que era o próprio Cristo, o verbo, a palavra, chamou o homem, e o homem estava escondido. Então Deus teve que sacrificar um cordeiro, matar um animal para vestir o homem. Mudança de plano. E a outra foi exatamente João capítulo, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mudança de plano. Mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí, amados, o Senhor Jesus teve que antecipar uma promessa. Jesus teve que antecipar uma promessa, porque houve uma mudança de plano. Então ele antecipou uma promessa. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 10 e 11. Quem pode ler? Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 10 e 11. Pode ler. 10 e 11, né? Primeiro. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Só que esta promessa é para os judeus. Jesus deixou um recado para os anjos, de que a vinda dele em glória, em que todo olho viria. Ele disse: olha, diz para o povo que assim como viram eu subir, virão eu ver novamente a vinda de Cristo em glória. Aí o que acontece? O Senhor antecipa uma promessa. Esta antecipação desta promessa refere-se ao arrebatamento da igreja, porque a promessa de todo olho ver é a vinda dele em glória. Mas teve um povo que mudou o plano, um povo que era o derradeiro, que foi o primeiro. Quem era o derradeiro? A igreja. Quem era o primeiro? Israel. Mas Israel não reconheceu, não aceitou. Então o derradeiro foi o primeiro, e o primeiro ficará para derradeiro, que é quando Cristo vier em glória. Mas o Senhor Jesus, por via o seu Espírito Santo, ele vem falando não só no Novo Testamento, mas tudo que ocorreu no Velho Testamento, tudo mostrava e apontava já alguma coisa para a igreja, Então, com base em João capítulo 14, versículo 1 e 3, este é um dos tópicos centrais nas discussões escatológicas, especialmente para aquelas pessoas que aguardam a segunda vinda de Cristo. Neste trecho, Jesus consola os seus discípulos com a promessa de que ele voltará para buscar sua igreja, levando-a para estar com ele na casa do Pai. Amados, o arrebatamento é um evento que muitos cristãos guardam com expectativa, exatamente por causa da promessa que o Senhor Jesus Cristo fez. Jesus, na sua última noite com os discípulos, deixa uma mensagem de esperança. Ele os instruiu a não se perturbarem. Não se turbe o vosso coração, não se perturbem. Por que ele deu esta palavra de consolação? Porque ele estava dizendo: eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar este lugar, quando eu terminar, eu vou voltar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então esta volta de Cristo, amado, o arrebatamento da igreja, que os que esperam Jesus em glória desconsideram, Cristo virá e levará o seu povo, que antecipou a promessa, serão raptados, serão levados. Só que esta volta de Cristo, Jesus não vai aparecer para ninguém, não vai aparecer para ninguém.
interessante, amados, é que os que dormem em Cristo Jesus, eu posso, quando eu começo a ver a Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, dizendo que ao tocar a última trombeta, quem pode ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52? Olha só, amado, os mortos, eles terão como uma campainha. Haverá um despertador para acordar os que dormem no Senhor, só para os que dormem no Senhor. Os outros que não dormem no Senhor, os que não morreram com Cristo, não ouvirão o toque da trombeta. Porque alguns pela manhã acordam com despertar, você coloca um despertador e você desperta. Outro que não tem, não desperta, fica lá dormindo até mais um pouco. É assim que vai acontecer com os mortos. Veja quem pode ler João capítulo 5, versículo 25. Evangelho de João capítulo 5, versículo 25. E vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ouvirão. Só quem vai ouvir são os que dormem no Senhor. Então a trombeta será o despertador. Quando tocar, eles vão dizer: está na hora, é a hora. Eles vão saber que aquela hora é a hora de encontrar com o Senhor Jesus, é a hora da promessa ser realizada. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Agora só será arrebatado, amado, quando passar pela transformação que será no abrir e fechar de olhos. Aí quando houver esta transformação, como Paulo diz, que no abrir e fechar de olhos seremos transformados, esta carne corruptível em carne incorruptível. Isso num abrir e fechar de olhos. Você vê o quanto é veloz quando você pisca, quando um abre e fecha. É assim que será a transformação. E acontecendo isto, será o Espírito Santo levando a igreja, porque todo mundo vai subir junto, porque todo mundo está com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai levando todo mundo junto, não é um levando depois pegando o outro, não, porque o Espírito Santo está em você. Você tem valor, você tem a promessa da coroa, tem a promessa do galardão, tem a promessa do seu nome está escrito no livro da vida. É por isso que o Espírito Santo está em você. Então há de ouvir. Por que Jesus chamou o nome Lázaro? Que era só para ele vir. Se ele não chama, poderia ter alguém por lá enterrado e levantar. Jesus chamou Lázaro. Não tinha outro Lázaro ali. E ele saiu. Só os santos ouvirão esta campainha. Só os santos ouvirão esta ação. Agora, coisa interessante, amado, é que quando olhamos para
o Velho Testamento, quem pode ler o livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 7. Olha esta promessa que Deus falou a Salomão. Salomão, tu queres construir um templo? Eu permito, mas eu não quero no templo que haja barulho de nenhum instrumento, de martelo, de qualquer outro instrumento que se faça barulho. Eu não quero. Se tu fizeres assim, conforme eu estou dizendo, então eu te abençoarei como abençoei o teu pai Davi. Quando nós olhamos para a construção do templo, é uma tipologia da igreja. Quem pode ler primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. Nós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também a Escritura se contém, este demônio em Sião, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e nela crê, não será confundida. E assim para nós, os que creem, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra e os edificadores é reprovada. Essa foi a principal da esquina. Muito bem, muito obrigado. Veja bem, as pedras que iam para o templo, que Salomão levava para o templo, elas eram esculpidas e ajustadas antes de serem levadas ao templo. Havia uma preparação antes de ser levada ao templo. Aí nós pegamos esta lição do Velho Testamento e trazemos para cá. Veja bem, o que Pedro nos fornece esta informação de que nós somos pedra viva. Nós somos pedra viva. Estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus aqui. É o Espírito Santo que está nos moldando, nos preparando. Para quê? Para levar para o céu. Então Salomão preparava as pedras nas pedreiras. Eles esculpiam as pedras, ajustavam e depois levavam. Simboliza hoje o Espírito Santo. Às vezes o crente é aquele crente que fala muito, fala não dá palavra, corta a vida dos outros, se mete na vida dos outros. Mas o Espírito Santo está olhando para esse crente. Esse crente que fala, o Espírito Santo vê a vontade dele. Ele chora, ele se arrepende, mas ele continua. Mas o Espírito Santo vai trabalhando, vai esculpindo, porque ele passa a ser uma pedra preciosa, uma pedra que faz parte do templo, que é o templo que habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando. Esse crente, eu vou trabalhar nele. Eu vejo que ele é esforçado, eu vejo que ele é muito usado, ele é usado, mas às vezes ele dá lugar ao diabo. Às vezes dá lugar ao diabo, ele fala demais, mas eu vou lutar com ele, A igreja ora, a igreja intercede, o Espírito Santo trabalha, e o momento, o crente, ele passa
agora a falar ao nome do Senhor Jesus Cristo, ele passa agora a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a preparação da igreja está sendo aqui na terra. Somos pedras vivas, somos pedras vivas. As pedras do templo, elas eram preparadas à distância, como nós estamos sendo preparados à distância. Mas quando nós estivermos todos lapidados, é a hora de Jesus Cristo, é a hora do Senhor Jesus Cristo. Vê, já está tudo pronto, todo mundo está lapidado. Agora vai ter a transformação no abrir e fechar de olhos, porque a minha ira está para se derramar sobre a terra, mas este povo eu quero para mim. Amados, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 9, versículo 1, 9 e 10, a Nova Jerusalém, descrita como a noiva adornada para o seu marido, também é uma tipologia da igreja que está sendo preparada para o seu encontro final com Cristo. No contexto da cultura judaica, o casamento era um processo em 3 etapas. Primeiro, o compromisso, uma promessa formal entre as famílias similar. Assim é a promessa que Deus fez com a igreja. Segundo, era o contrato, o casamento civil, que legalmente unia as duas partes, equivalente à nova aliança em Cristo. A nova aliança em Cristo é exatamente o que nos une, esta nova aliança em Cristo. E em terceiro, as bodas. Nós já estamos no segundo ponto dessa tipologia de casamento. Estamos com um contrato, mas vai chegar o terceiro compromisso, que será as bodas, que será a grande festa, que será a grande ceia, a celebração final na casa do noivo, que simboliza o arrebatamento e a reunião da igreja com Cristo na sua morada celestial. João capítulo 17, versículo 11, Jesus fez uma oração. O desejo de reunir todos os que creem nele, assim como o noivo anseia por sua noiva. Assim, amados, podemos ver outro exemplo no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 20, quem pode ler? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 20. Sim, Paulo expressa seu carinho pela igreja, chamando-a de sua glória e gozo. Assim como ele aguardava o crescimento e perseverava naquela congregação, da mesma forma como Paulo focava seus olhares pela igreja de Tessalonicenses, que foi um exemplo da preparação para o arrebatamento, assim Cristo espera por sua igreja. Amados, Jesus está tão ansioso para ver o resultado do seu sacrifício no Calvário. Jesus está tão ansioso
para ver o resultado do seu sacrifício. E eu quero dizer aos irmãos: continue buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Agradeça a Deus porque hoje você tem estado em uma situação de vir ao templo. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Deus tem lhe dado. E quanto mais bênçãos que Deus te der, mais te aproxima dele, porque ele está para vir buscar a sua igreja, a sua eleita. E eu sei que muito em breve ele há de voltar. Hebreus capítulo 12, versículo 22, 23 e 24, quem pode ler? Hebreus capítulo 12, versículo 22. Muito bem, muito obrigado. Amados, o escritor aos Hebreus apresenta o grande encontro, a igreja, os anjos e a cidade celestial, todos participando deste momento glorioso. Eu sei, amados, que não está fácil a vida aqui na terra. Muitas perseguições, tribulações, sofrimentos, doença, problemas. Mas uma coisa eu quero te dizer esta noite: não desiste de Deus. Não desiste de Deus. Não desiste de Deus. As coisas estão apertadas, não desiste de Deus. Não desiste. Não foi curado ainda, não desiste de Deus. Eu guardo a palavra de um presbítero, da qual pastoreei por alguns anos, e ele hoje dorme na eternidade, mas ele sofreu um AVC, ficou na cadeira de roda. Em um dos cultos da virada do ano, ele estava no templo, e eu peguei um microfone como este aqui, sem fio, levei a ele e disse: fale alguma coisa, presbítero. O que você tem para falar para a igreja na virada do ano? E ele pegou o microfone e ele disse: eu sou feliz com meu Deus. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Mas uma coisa eu digo a todos: se o Senhor quiser me levantar desta cadeira, amém. Mas se Ele não quiser, também amém. Só uma coisa: eu nunca vou abandoná-lo por coisa alguma. Portanto, esta noite tem crente que quer desistir da vida, porque está passando muito problema, e começa a dizer: mas por que, Senhor? Eu dizimo, eu oferto, eu não falto culto. Então aí o diabo começa: olha aí, não adianta tu ir para a igreja, não adianta tu estar indo para a igreja, porque tu está doente, tu está com problema, está desempregado, tu quer construir tua casa, não consegue. Mas repreenda estes pensamentos em nome do Senhor Jesus, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está lá fora. Portanto, meus amados, fiquemos com esta palavra esta noite. Fiquemos com esta palavra, com esta promessa do Senhor Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Esta é a promessa que Jesus tem para nós. Pastor,
Mas esta morada é só para a igreja. Ninguém fica de fora, mano. Todo mundo tem sua casinha. Os anjos têm sua casa, os querubins, os serafins, o arcanjo, os querubins de glória, os anjos serafins, todos têm sua casa. Por isso que o Senhor diz: na casa de meu Pai tem muitas moradas. E Ele está aguardando a igreja. Uns já estão aguardando o toque da campainha. O próprio Deus, vão ouvir a voz do próprio Deus. Amado, este reconhecimento da ovelha, até morto reconhece. A Bíblia não diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor? Até morto ela não deixa de reconhecer a voz do seu pastor. Quando for chamado, aqueles que dormem no Senhor, que morreram no Senhor, eles continuarão. Olha, o meu Senhor está me chamando. É hora de eu me levantar. É a hora da ressurreição. É a hora do arrebatamento da igreja. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Todos de Adão a terra, a igreja e outros que morrerem na grande tribulação estarão dentro da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição será o juízo final. Na segunda ressurreição ninguém ressuscita mais para salvação. A segunda ressurreição é só para condenação. Por isso, bem-aventurado é aqueles que fazem parte da primeira. Por isso, amado, esteja preparado a qualquer momento. Não sei quanto tempo nós temos de vida, se vamos no arrebatamento da igreja ou não, mas uma coisa nós temos que ter certeza: se nós partirmos para a eternidade, nós temos que ter certeza que nós temos que ressuscitar na primeira ressurreição. Esta é a certeza do crente. Que o Senhor abençoe a todos nesta noite. E se você que recebeu esta palavra está com a graça de Deus na sua vida, compartilhe para os outros que não vieram. Compartilhe para eles as referências que você pôde notar. Pastor, não consegui notar. Você vai poder assistir no canal do YouTube esta mensagem. Você pode reunir aqueles que não vieram lá da sua casa, aqueles que estão afastados, que estão desviados. Eles podem aceitar Jesus ao ouvir esta palavra, porque esta é a meta, é ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesta hora bendita te damos graça, porque teu Espírito Santo está conosco. Espírito Santo de Deus que está em nós, alegra aquele coração que está triste. Aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, não sei de noite, não sei se é de manhã, de tarde ou de madrugada, mas que o teu Espírito Santo console. E se alguém neste momento não tem certeza de salvação, que receba esta convicção, confessando-te como Salvador e dizendo que quer ser salvo pelo poder da tua palavra. No teu nome oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.